passar aqui a palavra para vocês, né, que vão fazer as suas perguntas. Podem ser direcionadas tanto ao reverendo Jairo quanto ao reverendo Heleno, ou podem ser direcionadas aos dois também, tá? Boa noite aos pastores. É muito bom poder ouvir pessoas que estão envolvidas na igreja nessa área. A minha pergunta pode ser para os dois. Gostei muito da palavra do pastor. A minha questão nós temos igrejas como a Assembleia de Deus, Batista, os Adventistas, a Congregação Cristã, que investem muito nos seus músicos. A nossa dificuldade como músicos presbiterianos é justamente isso. Na sua grande maioria, não tem condições de entrarem numa escola de música, aprendem nas igrejas, vendo alguém tocar, e quando surge a oportunidade de buscar algo para que seja investido, às vezes ouve, não vamos investir não, porque vai fazer uma escola de música, amanhã sai da igreja, vai para outro lugar, e a igreja continua a 100 pessoas. O que nós podemos pensar, ou se a igreja tem pensado em trabalhar nesta área, investindo na formação musical, e também quanto à questão de composições, que infelizmente nós temos que dar uma peneirada em muitas canções para cantarmos na igreja, porque nós não temos produções próprias. Então, deixa eu começar respondendo a segunda. Nós, no Conselho de Música, nós estamos investindo num festival de música, né? Nesse folder que vocês receberam, vocês vão ver, e nós já estamos recebendo, né, à medida que vocês forem compondo, e isso está sendo divulgado no Brasil todo. À medida que forem compondo, isso vai enviando, porque o nosso desejo é divulgar essas músicas, tá? Talvez nós não vamos conseguir gravar todas, né? Nós vamos selecionar algumas para ser transformadas num CD, né? Mas queremos fazer uma boa divulgação. Você tem toda a razão nesse sentido. Muitas vezes nós levantamos críticas, e nós precisamos levantar mesmo, né? Principalmente na questão teológica, né? O que a gente levanta é na questão teológica. Aquilo que não tem problema teológico, a gente aproveita sendo de boa qualidade, né? Mas muitas vezes nós não oferecemos também aquilo que devia ser oferecido. Portanto, o Conselho de Música, isso está dentro do nosso projeto já, né? E aí a gente vai trabalhar essa questão de novas composições, investir nesses compositores para trazer esse alimento abençoado aí para dentro da igreja, tá? Essa foi a sua segunda pergunta. Você quer responder a primeira? Tá? A igreja precisa ter uma visão de investir no músico, e nós temos que sempre pensar no investimento para o reino, tá? É lógico que quando nós investimos, nós pensamos na igreja local, nós queremos uma resposta ali para a igreja local, mas nós precisamos, mais do que essa visão de igreja local, nós temos que ter uma visão para o reino, Então, talvez a sua igreja invista em você, e de repente Deus te encaminhe para um trabalho em outro local, em outra igreja. É reino, a gente tem que ter a visão do reino, tá? Se nós ficarmos com uma visão muito focada na igreja, nós atrapalhamos esse uso que pode ser feito, né? A igreja precisa investir, sim, mesmo de forma simples, né? Eu tenho incentivado, por exemplo, igrejas em Goiânia, onde eu passo para falar, que às vezes não tem uma condição financeira para levantar ali um ministro de música, mas tem condições financeiras para que um jovem entre numa aula de violão, para que um jovem entre numa aula de teclado, e aquilo vai trazer retorno e bênção para a igreja.
E eu tenho facilidade para falar isso porque foi assim que aconteceu com a minha vida. Né? Eu, com 18 anos, a igreja onde hoje eu sou pastor, essa igreja comprou um órgão litúrgico e que ninguém sabia executar esse órgão litúrgico. Eu tinha uma formação, eu comecei a estudar piano desde os 11 anos, mas nunca, eu tocava harmônio na igreja, né? Mas não tinha tocado órgão. O que a igreja fez? A igreja investiu. Então a igreja me mandou para São Paulo, eu fiz um curso intensivo de órgão em São Paulo, com um curso de quase 8 horas por dia de aula, né? E depois desse investimento, tá? Depois desse investimento que eles fizeram, as coisas mudaram na minha vida, porque eu tinha prestado vestibular para odontologia, né? E não tinha passado. E com esse investimento, isso despertou em mim um desejo muito grande de trabalhar a música, E foi aí que eu fui para a faculdade, fiz licenciatura em música, depois fiz graduação em piano, para depois fazer teologia, mas por causa do investimento de uma igreja, e uma igreja que não era e nem é rica, né? Para falar assim, puxa, era uma igreja rica que investiu, não, uma igreja que teve uma visão abençoada, e isso foi um investimento abençoador para a minha vida, porque desde então eu fui trabalhar na área de música na igreja, entendeu? Então é preciso ter uma visão da igreja local, é preciso ter uma visão do presbitério, é preciso ter uma visão do sínodo, é preciso ter uma visão do seminário, igual nós estamos tendo aqui, tá? Então isso é muito importante, esse investimento é muito importante, tá? E eu creio que para os músicos também, sobre essa questão do investimento, eu já ouvi também um outro lado, né? Eu acho que o reverendo Jairo aqui é um bom exemplo, né, daquilo que aconteceu. Mas já ouvi algumas igrejas também falando que investiram e aí, assim, não deu em nada, não foi nem porque o irmão foi para uma outra igreja, mas foi simplesmente porque fez o curso de maneira relapsa, fez o curso de qualquer forma, não se empenhou por aprender, não dedicou, aí findou sendo um mau testemunho, né, um peso para a igreja, porque não cumpriu aquilo. Então, eu creio que também o outro lado o conselho deve estar atento às pessoas que estão realmente estudando e buscando aperfeiçoar. O seu caso, por exemplo, você estudava piano desde os 11 anos, então surgiu a oportunidade, já te conheciam, mas também é diferente da pessoa chegar assim, eu não sei tocar nada, né, de violão, mas eu tenho vontade de aprender, paga um curso para mim? Não, eu creio que hoje você pode começar a estudar, mesmo que seja de maneira autodidática, se esforçar, mostrar serviço, né, mostrar que você está interessado, e aí chegar com conselho. Talvez nem você nem precise falar, né? O próprio conselho vai exigir um nível, e aí você vai dizer, olha, mas eu não tenho esse nível, eu preciso estudar, só que eu não tenho condições. Mas aí você está vendo já a pessoa ralando ali, estudando, ou seja, você vai ter mais argumentos, até mesmo para pleitear junto ao conselho, um subsídio para um curso, e concordo também, o investimento é no reino de Deus, mas nós que vamos estar recebendo esse investimento, somos responsáveis também por aquilo que estamos recebendo da igreja, né? Afinal de contas, o dinheiro que a igreja está investindo ali é um dinheiro que foi consagrado ao Senhor, né? Para a obra do Senhor, então deve ser gerenciada da melhor maneira possível, e sempre que possível esse investimento. Então fica essa palavra também para os músicos, né? Se façam merecedores também desse investimento. O pastor Heleno falou a respeito de análise, e é uma das coisas que nós temos falado, análise de músicas ou das canções que serão cantadas na igreja. Quando nós para fazer essa análise, nós devemos fazê-la somente da letra ou também das pessoas que cantam essas canções? Os compositores, no caso, ou então dos que estão cantando. Dos que estão cantando. Sim. Eu justifico usando o exemplo que o senhor citou, do cantor J. Neto, que o senhor mencionou, que nem é evangélico, que
confessou que não é evangélico, é apenas um cantor evangélico. Suponhamos que esse cantor tenha uma canção que não tenha erros teológicos. É permitido, não seria talvez essa palavra, mas é viável cantar um hino de um cantor que se diz não ser evangélico, apenas um cantor? Tem vários fatores envolvidos aí, né? Primeiro, por exemplo, uma música do Roberto Carlos, né? Sobre Jesus, tal, tema cristão, e de repente não tenha um erro teológico ali presente, vamos supor. E aí, essa música seria adequada ao culto? Uma pergunta, né, que eu estou fazendo uma pergunta para refletir, né? Porque quando se vai cantar a música do Roberto Carlos no culto, mesmo que não tenha um erro teológico nenhum, você vai pensar no Roberto Carlos? Quais são as lembranças que vão vir à tona naquela canção, né, naquela música? Por isso que eu falei isto, porque pode ser que tenha músicas que você conhece a vida da pessoa que fez, e para você aquela música, mesmo que ela poderia até ser adequada ao culto, mas ela não se torna, porque ela golpeia a tua consciência de alguma maneira, porque você lembra de que o cara tem alguns problemas morais, ou que a pessoa não é uma pessoa séria naquilo que faz, né? Então isso é uma questão, passa por um viés também pessoal e do que aquilo significa para você, daquela impressão, né? O sentimento que aquela música vai carregar para você. Principal aspecto, eu já falei do aspecto da impressão na primeira parte, né, da minha resposta, mas o principal aspecto é aquilo que o reverendo Jairo reforçou agora, né? É realmente a teologia da música. Mas se a impressão daquela música me traz outras conotações, aí é melhor não cantar. Pastor, só em relação a músicas adventistas, a gente sabe que tem muita adventista que escreve muita música boa. Só que da cidade onde eu vi, a gente deixou de colocar. Tinha um quarteto que cantava muitas músicas de um grupo adventista, só que aí foram parando de cantar elas, porque acabaram chegando na conclusão que os adventistas não partilham da mesma fé que a gente. E aí, apesar de terem muitas músicas lindas, tanto de letra como de melodia, só que aí ficou meio dividido. Mas não tem nada de errado com essa música. Mas só que eles são adventistas. Aí ficou essa... É isso que é a mesma coisa que eu estava falando agora, né? Tem alguns lugares que a pessoa vai lá cantar, né? Por exemplo, Asas da Alva, que é cantado pelo Prisma, que é um conjunto adventista. Eu estudei na escola adventista da 8ª série até o 3º ano. Sou de família presbiteriana de berço, mas estudei na escola adventista. Convivi, vi muitas coisas. Gente, eu vi muita coisa no período que eu vivi lá. E eu sei disso, da qualidade musical, o nível que eles têm, na questão orquestral. Eu sou fã de um dos maiores arranjadores, na minha opinião, do Brasil, que é o William Costa Júnior. É o pastor adventista, ele é maestro, né? Ele faz arranjos belíssimos, inclusive, muito o Vento Livre, por exemplo, aquela cantata do Vento Livre, que foi produzida pela Igreja Batista do Morumbi, várias produções de Vencedores por Cristo, a parte de orquestração do William Costa Júnior. Cara, fenomenal. Mas aí é isso que eu estou falando para você. Pode ser que em alguns contextos, uma igreja, numa determinada cidade, num determinado local, cause um certo escândalo, assim, mas é adventista. Então não convém, porque tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então não mas em alguns contextos não vai trazer essa conotação. O pessoal vai achar lindo, né? Aquela música Asas da Alva é uma música baseada no Salmo 139, é uma música com a letra bíblica, né? A melodia belíssima, e que para mim não traz eu não fico pensando nos adventistas, nos erros teológicos que ele tem.
E a letra é uma letra bíblica. Mas se trouxesse, eu já iria descartar. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também e essa percepção do Espírito Santo de Deus também. E isso é muito normal, viu, amados? Assim, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre a liberdade cristã, Romanos 14, vou comer carne ou vou comer verdura? Né? É carne ou verdura? Tem gente que dizia, não, tem que ser só verdura e tal. Aí outros diziam assim, não, rapaz, pode comer carne, pode comer o que for, não tem problema nenhum. E Paulo sempre coloca, ele não fechou a questão assim, dizendo, não pode ou não pode. Não. Aquele que come, não condena aquele que não come. Em questões que sejam, eu creio, semelhantes a essa da liberdade cristã. Né? Que você vai ter situações que você vai dizer assim, eu não vou comer legumes para não ferir a consciência do meu irmão ou para não ferir a minha própria consciência. O outro come, bom, não sei, mas para mim dói, então eu não vou comer. Então há situações assim da liberdade cristã que é muito mais complexa do que simplesmente a gente dizer pode, não pode, sim, não. Nós vamos até certo ponto, mas não dá para, não sei se... Eu queria uma palavra, meus queridos, porque a Igreja Católica renovou, o movimento carismático explodiu cantando os nossos cânticos, nossos, entre aspas, né? E hoje a Igreja Católica já tem alguns compositores, e eu já vi música desses compositores cantados nas nossas igrejas. E uma coisa que se tornou comum também, questão de pegar umas músicas que fizeram sucesso aí no passado, escreviam uma letra bíblica ali em cima, né, entre aspas, e aí trazer para a igreja para cantar, né, para se cantar na igreja, ou seja, aquilo que usava lá na orgia, aquela música lá, agora tira aquela parte lá atrás, põe uma letra, digamos, bíblica aqui, copia alguma coisa da Bíblia, põe em cima e traz para a igreja para cantar. Tá? Como que os irmãos orientariam nesse sentido aí? Eu não usaria a música feita na Igreja Católica Romana, tá? Porque a base deles é uma base idólatra de adoração. Por mais que seja carismático, se eles estão usando o nosso alimento, que bênção, né? Isso vai trazer edificação, assim como traz para nós, mas dentro do contexto de adoração e de visão deles, eu não usaria. A questão e vai em cima disso que o pastor Heleno falou também. E a questão de nós mudarmos uma letra para uma letra gospel, né, que hoje é muito, né, comum falar isso, não, a gente tirou a letra e colocou na letra gospel, uma letra gospel. Nós temos uma região do nosso cérebro, do cérebro dos mamíferos, que fixa música e fixa cheiro, para sempre. São os dois elementos que são fixados no cérebro, o cheiro e a música. A partir da hora que você ouviu uma música, aquilo ficou fixado com aquela mensagem. Tá? Quando você faz uma modificação e coloca mesmo a letra gospel, o seu cérebro te leva ao primeiro registro. Vou citar um exemplo de métrica. Se você pegar o hino Glória, Glória, Aleluia, ele tem a mesma métrica de Asa Branca. Então eu posso cantar: quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador. Você canta com a mesma métrica, a melodia, mas o seu registro vai para o Luiz Gonzaga e para a Asa Branca. Tá? Então, nós temos uma possibilidade tão grande de fazer coisas novas e abençoadas, então eu não vejo motivo para isso, tá? Para nós pegarmos uma música que já foi registrada no nosso cérebro e trazer mesmo de forma gospel, né? Uma das músicas que na minha opinião, foi terrível nesse sentido, foi um gospel que foi lançado com a música da Celine Dion, do Titanic. Sem sentido, né? Sem sentido. Lá em Goiânia teve igreja
não sei se eu posso falar evangélica, né, mas que diz que é evangélica, cantando: segura o cão, amarra o cão, segura o cão, 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 cão. Para que isso? Está vendo? O registro cerebral, o registro cerebral vai para outro lugar e impede uma adoração e um louvor genuíno. Tá bom? Boa noite, pastor. Eu não tive a oportunidade de perguntar lá no bate-papo, no Híbrido, agora surgiu a oportunidade. A minha dificuldade é no hino 113, pastor, quando chega no estrofe, se a gente poderia cantar ou não, quando se trata dos milhares escolhidos para mim. Hino 113. Justamente esse trecho que nós já estamos fazendo uma leitura teológica, né? Dentro de um contexto, isso desde a outra gestão, justamente nisso. Nós hoje falamos lá naquele bate-papo desse achei um bom amigo, Jesus Salvador, e a gente viu que essa ação, ela não é uma ação do homem, mas ela é uma ação de Cristo, né? E esse achei aqui, de forma poética, está falando da alegria de nós termos um amigo como esse. E aqui no coro ele diz: ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares, o escolhido para mim. Aí não tem como nós engolirmos um erro teológico desse, né? Então, lembrando que quando nós trabalhamos uma música que é versão, né, nós podemos fazer modificações, tá? E sem causar nenhum problema. E aí, seguindo nessa linha da sua pergunta né, já vou adiantar numa outra, né, é que em cânticos nacionais nós não podemos fazer nenhuma mudança, tá? Sem autorização do autor, tá? Isso é ilegal, isso é antiético, né? Quando eu citei o exemplo aqui do Deus de promessas, o pastor Charles mandou um documento para o autor, né, falando assim: olha, nessa única frase você fez esse erro teológico e nós gostaríamos de cantar: és Deus de longe e Deus de perto, né? Então, assim, houve uma documentação da mudança, tá? Então, nós não podemos fazer. Agora, no caso desse hino, é uma frase que está errada, né? A escolha não é nossa, a escolha é do Senhor, e com certeza nós vamos fazer modificação disso aí. Ok? Eu ia fazer outra pergunta, mas completando essa, ontem eu perguntei para o irmão sobre isso. O irmão pediu que eu conversasse isso, né? Com base nisso que foi falado, a gente vê reunião de presbitério, de sínodo, aqui no nosso estado. O pastor pega uma música que teve um dia que eu não consegui cantar a música de tão modificada. E eu sempre achei um verdadeiro absurdo. E são líderes de igreja. Então, acho que precisa ter um conhecimento, uma instrução para esses líderes, porque eles estão errando fatalmente, estão prejudicando a ovelha deles. Porque eu, como músico, eu fiquei indignado de ver que perde até o sentido da música, perde de tanto que eles mudam. Eu creio, de forma piedosa, que é pecado o que eles estão fazendo. Com certeza. Tá? Mas a minha pergunta é outra. Essa daí eu estou completando. Com respeito a música é para adoração a Deus. Sim. Como é que fica essa questão? A gente canta assim, por exemplo: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e tal. A gente canta uma música de um para o outro, visitante, seja bem-vindo. Mais ou menos assim, eu quero que vocês entendam aquilo que eu estou perguntando. Se toda adoração é a Deus. Ok. Primeiro que tem música que realmente não cabe no culto, tem jeito. Amanhã, eu acho que amanhã acho não, com certeza, o reverendo Jair acabou de me dizer, ele vai estar trabalhando amanhã sobre isso, né? Que música que é adequada ao culto. Uma que não é adequada ao culto é essa: visitante, seja bem-vindo.
O que é a essência do culto? Amanhã, né, ele vai estar falando aqui. Mas é importante que seja frisado que na música que nós cantamos na igreja, nós não cantamos só música de adoração. O que é música de adoração? Quando eu falo dos atributos de Deus, quando eu estou direcionando, tem músicas que, claro, que vão adorar e bendizer o Senhor, mas que pela mensagem que traz edificação à igreja. Eu dei 2 exemplos disso. Aquela música Ceifeiros da Seara Santa, né? Aqueles ceifeiros da Seara Santa, quão pouco fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor. Claro que Deus está sendo glorificado através dessa música, mas essa música é uma música, é como se eu estivesse cantando aqui para o meu irmão, né? Ceifeiro da Seara Santa, quão pouco fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois. Eu estou edificando a vida dele com aquele texto, que a mensagem toda é bíblica, mas eu não estou falando, é diferente de uma música, por exemplo, ao Deus de Abraão louvai, do alto céu. Eu estou me referindo a Deus diretamente, então é a adoração. Tem música de confissão, por exemplo, e não é adoração, é confissão, sem sofrimentos te causei ao Deus, que nós cantamos ontem, né? Sim, faz parte do culto porque traz a edificação à igreja, né? E pelo fato de ser o conteúdo bíblico, toda a mensagem ser bíblica, porque na Bíblia nós encontramos exortação por exemplo, a evangelização, a comunhão, nesse sentido, que uma música como essa, de confissão, por exemplo, pode ser usada no culto. Então, nós não cantamos só música de louvor e adoração, nós cantamos músicas de confissão, músicas de louvor, de adoração, música de consagração. Vem o Senhor minha vida oferecer. Então, mas se nós formos pensar cada uma dessas músicas, elas vão fazer referência à obra do Senhor Deus na nossa vida. Então, Deus está sendo glorificado. Claro, amanhã o reverendo Jairo vai justamente... Exatamente, amanhã o reverendo Jairo vai justamente falar sobre isso, sobre a ordem, como que Deus quer ser adorado, como que deve ser uma liturgia que Deus se agrada, né, no culto. Então é isso. Então, a pergunta a respeito do senhor falou ontem, a respeito de algumas músicas, que existem algumas incoerências, que algumas são antropocêntricas, outras diminuem, óbvio, a Deus, e tornam algumas até eróticas em relação a Deus. Mas, como eu conversei com o senhor, às vezes a gente vê isso porque tem público para isso, né? Então, eu vejo muito isso desde as igrejas mais liberais, mais pentecostais, até as tradicionais, pode não ser no culto, mas os membros estão ouvindo no fone, em casa, e se deleitando nisso, porque tem esse tipo de música porque tem gente para ouvir, senão não existia ela. A pergunta é, qual é o conselho que você dá aos líderes a respeito disso, a respeito de tomar cuidado com os membros, tomar cuidado com os irmãos, não só de uma forma legalista, não só de uma forma assim, não pode, não, mas realmente levar ele a entender sobre Deus, sobre que essas músicas acabam tirando o foco de glorificar a Deus. Qual é o conselho que você dá a respeito disso? Acho que a melhor forma que os líderes têm de preservar a igreja disso, de alertar a igreja disso, é através da pregação expositiva da palavra do Senhor. A pregação da palavra do Senhor, ela vai corrigindo todos esses equívocos aí. Precisa chegar de púlpito e dizer, né, claramente assim, olha, não ouçam fulano de tal, mas você pode usar, de repente, um tema,
ou a própria mensagem que você está seguindo uma sequência, os pastores estão trabalhando, e fazer algumas aplicações disso aí, né? Sobre a sensualidade, a palavra de Deus fala, né? Sobre como Deus quer ser adorado, a palavra de Deus fala. Então, eu creio que nós precisamos nos valer da palavra para instruir. Agora, é claro que os crentes, nós todos estamos vivendo num mundo que nos envolve o tempo todo, né? A cultura nos envolve. Então, tem essa cultura do místico que está aí presente em todo lugar, né? Mesmo daqueles até mesmo daqueles que não creem em Deus, mas eles creem numa espiritualidade que não sei o quê. Basta ouvir aquelas besteiradas que aqueles artistas costumam falar, né? Artistas de novela e tal, quando vai falar sobre, não, mas eu tenho mas eu tenho uma vida espiritual, aí vai falar de um misticismo. Isso aí vai entrando nas músicas, nas igrejas, nas músicas chamadas evangélicas, e tem mercado, você tem razão. Se existe lixo, esse lixo todo é porque tem gente consumindo isso aí, né? Mas nem sempre. Agora, é claro, se o pastor sabe que existe um grupo que está ouvindo algo que não deve ouvir porque vai trazer mal, tem que fazer o papel pastoral mesmo, chegar, encostar, falar, além do púlpito, não é? Encostar, falar, instruir. Eu acho incrível o seguinte, lá na igreja que eu pastoreio lá, às vezes a gente fala sobre algumas mensagens de pregação que têm sido faladas por aí, e a gente falta dizer o nome da criatura, né? Diz assim, tem bigode, tem não sei o quê, o cara é assim, tem o horário de programa dele é tal horário, em tal canal e tal, mas eu estou brincando. Mas assim, você fala da mensagem que ele tem falado e do perigo disso. Aí quando você está ali na conversa com os irmãos e tal, fora, pastor, eu ouvi a mensagem do fulano de tal essa semana, foi uma bênção, olha, porque falou aí, meu Deus, não parece que não entendeu nada, né? Será que eu vou ter que fazer como Paulo, né? Que falava de Demas, né? Paulo não tinha esse pudor, né? Que às vezes a gente tem, né? Ele falava mesmo, dizia logo, Demas, Alexandre o Latoeiro, que Deus lhe dê a paga por todos os males que ele tem me feito. Mas, às vezes, mesmo você exortando, mas é o trabalho pastoral mesmo, né? Você está ali junto, você vai sofrer junto, mas isso não é para nos fazer desanimar, pelo contrário, temos que batalhar, porque, preste atenção nisso que eu vou falar, queridos, assim, a batalha dos nossos dias é cultural, a besta que emerge da terra, que é aquela que a Bíblia, o Apocalipse diz, né, que é cordeirinho, né, só tem 2 chifrinhos, mas a fala é de dragão. Ou seja, as filosofias, os ensinos do nosso tempo, e aliás, sempre foi um desafio durante muito tempo, né, porque a besta já estava agindo lá, essa besta já estava agindo nos dias do apóstolo Paulo, né, e até os nossos dias. Então, a briga é do discurso. Nós estamos numa sociedade que ela está o tempo todo conflitando com a palavra de Deus. Só que a verdadeira coerência de vida, onde está? Nas Escrituras, né? Na vida de acordo com a palavra do Senhor. Então, nós temos que estar atentos a isto, né? E falar com todo o amor e prestar atenção para que nós mesmos não sejamos enredados por essas sutilezas, essas doutrinas, né? Nós ouvimos aqui com relação às músicas que são evangélicas, ou as músicas gospel com erros teológicos. E com relação à música secular, totalmente secular, a gente pode se cantar, pode se ouvir, como é que fica isso na nossa... Desde que ela não vá contra os princípios de Deus, sim, problema algum, tá? Cantar e ouvir. Toda verdade é verdade de Deus. Isso não nos dá respaldo para usarmos no culto. Mas podemos cantar sim, podemos tocar sim, podemos ouvir sim, desde que não vá contra os princípios de Deus.
né? A partir da hora que fere uma letra que está propagando Iemanjá, uma letra que está propagando o demônio, a sensualidade, o adultério, não cabe nos lábios de um cristão, na vida de um cristão, nos ouvidos de um cristão, né? Então, desde que aquilo não fira os princípios de Deus, tá? Músicas belas aí, com poesias lindas, né? E que não vão trazer problema algum, tá ok? Nós não podemos entrar num legalismo, tá? O legalismo, ele é muito perigoso. O cristão, ele precisa ser equilibrado. Ele nem pode ir para o legalismo, nem pode ir para o liberalismo. Ele tem que estar nesse termo de equilíbrio, porque Deus é o Deus do equilíbrio, né? A gente vê Jesus condenando as duas coisas, tanto o liberalismo como o legalismo, né? Tá bom? Pois não, querido. Tem havido uma preocupação por parte da comissão na organização do nosso inário. Eu gostaria de saber, e também como fica como uma sugestão, tem alguma coisa em relação aos cânticos avulsos que nós cantamos na igreja? Porque tem algumas igrejas que tem o inário oficial da igreja e tem o de cânticos, que é o que canta no culto, fora no sítio, canta... Por exemplo, a Maranata tem isso no Brasil inteiro, qualquer lugar que você vai, a letra é a mesma. Aqui em Paraná nós temos 4 igrejas e às vezes a gente canta o mesmo cântico nas 4 igrejas com um pedaço de letras diferentes. Tem alguma preocupação da comissão em organizar um inário de cânticos avulsos também? Não. Primeiro a gente tem que ver a preocupação o motivo por qual 4 igrejas cantam os 4 cânticos de forma diferente, porque se estiver ferindo aquele princípio que nós falamos, aí está errado. Aí o Conselho de Música e Enologia nem apoia esse tipo de atitude, né? Agora, se for algum cântico que foi do Hosanna Music, Maranatha Praise, alguma versão, e tem algumas modificações na versão, isso acontece igual acontece com os hinos, né? Se você pegar o mesmo hino nos Salmos e Hinos, no Cantor Cristão, no Inário para o Culto Cristão, no Novo Cântico, você vai ver diferenças, né? Dentro dessas versões. Então, na verdade, o Conselho nunca discutiu no aspecto assim, de ter uma seleção de cânticos. A nossa preocupação é de ter uma visão teológica correta dos cânticos, e não fazer uma seleção assim, né? Agora, a gente precisa ver, na verdade, o que está levando a essas diferenças. Ok? Você quer falar? Sim. 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 Aí a gente vê o princípio. Hoje nós falamos à tarde sobre esse cântico, que ele é lógico que é um cântico de forma poética. Nós sabemos que nós não estamos cantando de forma literal o tocar nas vestes de Jesus, né? Sempre que nós cantamos esse cântico lá na minha igreja, eu sempre faço menção daquela mulher hemorrágica que foi curada, porque a nossa mente vai diretamente para ela que tocou ali nas vestes de Jesus num ato de fé, né? Então é uma forma poética da expressão da fé. Agora, a mudança da letra sem a autorização do autor, aí cai lá naquilo que nós trabalhamos. Tá bom? O que eu quero perguntar é bem simples. É a questão mais de igreja. Cânticos e hinos do inário. Sim. Não sei se é de forma geral, mas a gente vê assim... uma separação dentro da igreja. Precisamos agradar gregos e troianos. Se não cantar hino do inário, Deus me livre. O trem fica feio dentro da igreja. Amanhã vê um monte de irmão aqui. Se vai num culto jovem, não tem hino do inário, porque é culto jovem. Né? Então, vai cantar cântico,
tem uns 3, 4, 5, 6, 7 irmãos que saem de dentro da igreja porque cântico não é de Deus. Então, assim, de forma geral, a igreja precisa trabalhar com isso. Talvez alguma coisa de lá de cima, para que venha, porque nós cremos que quem está ali é servo de Deus, que nós vamos para o mesmo lugar. Mas na hora de adorar a Deus, não está acontecendo isso dentro da igreja. Está havendo uma separação muito grande. A gente vê irmão levantando na hora, vamos cantar agora período de cântico. Irmão levanta da igreja e vai lá para fora. Quando acaba, ele volta. Né? E se não cantar hino do Inário, tem que agradar a gregos e troianos. Tem que cantar hino do Inário também. Então, eu creio que a igreja precisa fazer um trabalho, né? Porque assim, vamos fazer, tá bom assim, vamos botar uma musiquinha aqui, uma assim, mas não tem feito um trabalho de orientação, porque a palavra de Deus fala sobre cânticos e hinos, cânticos espirituais, né? E eu creio que está tudo englobado, né? O grande problema, querido, que tem acontecido em igrejas que fazem isso que você acabou de falar, é porque, na verdade, ali está tendo uma adoração antropocêntrica. Se a igreja ela entender que ela está ali para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para glorificar a Deus e para agradar a Deus, ela não entra nesse caminho. Se um adorador está ali com o propósito de cultuar a Deus, ele não vai levantar e sair da igreja se tiver cântico, porque ele sabe que aquilo que está sendo feito é para a glória de Deus, não é para agradá-lo. E hoje está tendo um mercado, igrejas têm dado direito às pessoas de comercializarem os seus gostos pessoais dentro da igreja. Então o problema não é nem a área musical, o problema é a área espiritual do adorador. A área espiritual do adorador, né? À medida que eu estou ali naquele culto, tá? Eu estou ali para glorificar, eu estou ali para agradar e satisfazer a Deus, não a mim, não a mim. E quando nós temos esse entendimento, nós cantamos os hinos e cantamos os cânticos com o mesmo gosto, porque o cântico espiritual e o hino, eles são bíblicos, assim como os salmos. Agora, quando eu tiro os olhos de Deus e coloco os olhos em mim, aí eu faço minhas escolhas, né? Eu costumo dizer que muitas vezes nós vamos para um culto igual nós vamos para o cinema, tá? A gente ouve uma trilha sonora e dá nota, a gente olha para o ator principal e diz, eu acho que se fosse aquele outro seria melhor nessa atuação. E a gente levanta assim uma série de críticas num filme que a gente vai assistir, ou numa peça de teatro. E a gente vai para o culto e faz isso. Dependendo do pastor que está pregando, você fala assim, se fosse outro, teria sido melhor. Se fosse essa música, teria sido melhor. Porque eu gosto assim, eu prefiro assim, e o meu gosto pessoal é assim. E eu quero que as coisas sejam feitas como eu quero. É um antropocentrismo terrível. E aí o que acontece com pastores que dão abertura para isso? Pastores que têm medo de perder o seu público. E nós não temos que preocupar com isso. Com sinceridade, eu prefiro um grupo de adoradores de 20, 30 irmãos, que sejam adoradores verdadeiros ao Senhor, que nós possamos prestar um culto teocêntrico, do que uma igreja com 500, 1000 pessoas visando a si mesmo, porque Deus não aceita isso. Nós vamos ver amanhã que o culto que é ofertado a Deus não tem meio termo. Deus aceita ou Deus não aceita. E esse tipo de comportamento Deus não aceita, né? Então eu creio que o que nós precisamos trabalhar é a vida espiritual do adorador, seja ele músico ou não, tá? Ele precisa estar ali com a função de adorar e glorificar ao Senhor. Eu contei hoje à tarde com a turma que a gente estava, que eu fui fazer um prelúdio, eu rejo o coral, e a gente ia fazer um prelúdio para começar o culto, né, o coral cantando. E uma irmã me pediu para que a gente deixasse a música mais para frente, porque no momento de prelúdio, e eu acho que faz parte, eu tenho certeza absoluta que faz parte da decência e da ordem o horário. Então o nosso culto ele começa às 7 horas, cravado, com a igreja cheia ou com a igreja vazia, porque o culto é para o Senhor. Então faz parte da decência e da ordem.
E nesse dia a igreja não estava cheia no momento do prelúdio. Essa pessoa pediu, a gente podia cantar mais para frente porque a igreja está vazia. Eu falei, minha irmã, quem está aqui para receber já está aqui antes da gente chegar. Porque ela estava olhando para ela. E ela estava olhando aquele momento não como uma adoração, mas como uma apresentação. E nós não estamos aqui para fazer apresentação. Nós estamos aqui para fazer louvor e adoração a Deus. Então, eu acredito, querido, que o que precisa ser trabalhado é a vida espiritual do adorador, para ele entender o que ele deve fazer como adorador. E o nosso papel é se curvar diante de Deus e não nos encher de nós mesmos e dos nossos gostos. Aquilo que o senhor passou desde o início sobre o instrumental, lá do Velho Testamento até hoje, nós que estamos aqui aprendemos. Infelizmente, são poucos que aprenderam, né? Então, assim, hoje as pessoas olham, há alguns anos atrás, ali em Ouro Preto, alguns anos, talvez 20 e poucos anos, não tinha bateria. Se tivesse, loucura. Hoje já tem, né? Mas é porque não tinha essa visão de que a bateria é o baterista que vai ser o adorador, como o senhor ensinou hoje. Os outros achavam que a bateria era para rock. E não é. O baterista é para adorar a Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje foi focado isso. Né? São poucos que estão aqui para ouvir isso. Então, as pessoas, vamos dizer, mais antigas, elas acostumaram a cantar com piano, com órgão, né? E uma música mais, de melodia mais simples, com menos instrumental. Então, elas determinam a forma com que Deus aceita assim, né? E nós aprendemos de forma diferente hoje, né? Então, eu creio que a igreja precisa ter, né, o conhecimento de que aquilo ali pode ser usado para Deus ou não. Existem irmãos de outra denominação que não cantam, acham que algumas músicas que nós tocamos é modelo de rock, mas as músicas deles são tudo sertanejas. Mas são músicas aceitáveis para ele, mas a de rock não é. E são melodias diferenciadas, né? Então, eu creio que a igreja precisa aprender que aquele que está em cima é que é o verdadeiro adorador. Que aquilo ali, como o senhor disse, é o quê? É um lugar para... Um enfeite, né? Um enfeite. É isso aí. Vamos lá agora sim. Como pastor, todo pastor sofre com seus ministérios de música. Qualquer pastor que leva o ministério a sério, a igreja a sério, a palavra de Deus a sério, ele sofre com seus ministérios de música. Tá? E a gente está trabalhando um momento de fase de reestruturação, ou organização de um ministério de música. E eu já observei que em todas as igrejas por onde eu passei, são várias. Tem aquele momento de, assim, dizem assim, momento de cântico, momento de louvor. Então, dá a ideia de que é uma coisa separada do culto, é um momento. O culto todo, às vezes a pessoa não quer dizer isso, mas quando ele diz lá é isso, agora é o momento do louvor. E assim que termina esse momento de louvor, vamos aceitar isso aqui, normalmente, dentro da liturgia, vem a pregação da palavra. E aí, quando termina o momento de louvor, que o pregador vai ler o texto da mensagem para pregar, ele contempla todo o ministério de louvor saindo lá para fora. Aí chega lá, conversa. A gente tem orientado, mas a gente não é músico. Eu queria uma orientação dos irmãos que são músicos nessa área, por favor. Queridos, isso é um ato que... O senhor já ouviu a expressão vara de goiabeira? Exatamente. Não é? É uma questão até disciplinar. Tá? É uma questão disciplinar. E isso cabe a nós, pastores, fazermos. Eu acredito que se um músico ele não entendeu ainda a função dele de adorador, de cultuador, ele não pode nem estar à frente fazendo esse trabalho. Tá? Ele não pode estar à frente fazendo esse trabalho. Né? Nós não estamos na igreja para fazermos apresentação. Nós estamos na igreja para cultuar e para aprender do Senhor. Então, se uma pessoa toma uma atitude dessa,
Eu acredito que a postura nossa como pastor é corrigir, se esse ato for repetido, disciplinar. Eu não tenho dificuldade alguma, como eu já fiz, de colocar músico no banco sem tocar. Fala assim, olha meu irmão, você vai ficar aí 2 meses sem tocar. Tá? Você vai ouvir, você está precisando de ouvir, você está precisando de aprender, vai ficar sem tocar. Ah, mas, e aí é o melhor baterista. Até que ponto? Só musicalmente falando? Para um culto, não é suficiente. Não é. Então é preciso disciplina, sim. Se a pessoa não entendeu, se ela foi exortada uma vez, foi exortada a segunda vez, e ela se mostra rebelde, porque eu vejo nisso um ato de rebeldia, ela não pode estar ali na frente, de forma alguma, fazendo qualquer tipo de ministração. Tá? Então, eu trabalho nesse sentido. Tá? Eu trabalho nessa linha, nesse sentido. Tá bom? Acho que o pastor, ele nunca pode se sentir refém, aí vale para os seminaristas também, porque ele não conhece música. Porque a questão não é música. Essa questão é pastoral. Disciplina, cuidado da vida, ensinar o que é cultuar ao Senhor. Isso é uma questão pastoral. Isso aí todo pastor tem que instruir o pessoal que está tocando e tal, cantando, o que é o culto e tudo mais. O que pesa em nós, o que pesa em mim. Eu sei que o pastor Jairo também concorda, é a questão pastoral, a responsabilidade pastoral sobre o rebanho. Independente se é músico, cantor, diácono, presbítero, o presbítero mais antigo da igreja, quer dizer, quem for. É isso que pesa sobre nós essa... Deixa eu só complementar essa questão que o senhor falou, por exemplo, nós vamos passar por um momento de louvor, e nós precisamos entender que a liturgia ela é feita pelo pastor. Tá? Ela é feita pelo pastor. E nós não colocamos, essa liturgia nós vamos trabalhar amanhã, e eu não vou me adiantar, mas ela tem uma ordem lógica, O que eu vejo muitas vezes é um comodismo de muitos pastores que não querem sentar na semana e traçar uma boa liturgia, pastores que não sentam com os grupos de cânticos para saber até mesmo o repertório que esses grupos têm. E eu estou indo em algumas igrejas onde o pastor fala assim, agora nós vamos passar para um momento de cântico. E vai o grupo na frente, abre um parênteses dentro do culto, e aí se lê, ora, faz apelo, prega, canta, e canta coisas que não tem a ver com aquele momento, e devolve a palavra para o pastor, porque o pastor não quis gastar um tempo trabalhando e pastoreando esse grupo. É um grupo que tem que ser pastoreado, aquilo que o pastor Heleno falou. Isso é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade do pastor, tá bom? O pastor Heleno usou um termo aí, ministério, e é algo que até para nós fica assim, meio incômodo, como nos referimos. Uns falam que é equipe de louvor, é equipe de cântico, não pode ser ministério de louvor. Qual é a nossa nomenclatura? Não, eu coloquei ontem aqui algumas reflexões. Ah, não estava, né? Ah, então tá bom. A gente responde rápido. Porque nós não, aquele momento ali não é só um momento de louvor. Nós temos um momento de edificação, confissão, que não é louvor. Confissão não é louvor. O louvor é o elogio, está ligado à adoração a Deus, né? Mas como eu acabei de falar aqui, há várias músicas que trazem edificação à igreja, que são instrução. A música está instruindo um ponto teológico, a música está servindo para a confissão de pecados, a música está servindo para a consagração. Então não é só louvor. Nós preferimos usar o termo música, porque aí a música tem a música de adoração, tem a música de louvor, tem a música de contrição, tem a música de... Entendeu? Então, agora, se é ministério ou equipe,
Ministério é um termo que, apesar de ter sido um pouco desgastado, está sendo muito desgastado no meio gospel, né? Vamos dizer assim, porque estão colocando uma aura que não tem, mas ministério significa serviço. Então, a diaconia, o ministério, diaconia é o ministério por excelência, de serviço. Então, poderia ser ministério de música, ou grupo de cânticos, pode ser também, grupo de cânticos, ou grupo de... É só essa colocação aí para a gente pensar, né? De louvor, porque não é só louvor. O grupo não é... E outra coisa, a ideia que eu trabalhei ontem também, é que parece que, quando eu digo assim, esse é o grupo de louvor, eles que são os louvadores, né? Eles que louvam, né? Não, eles estão servindo, poderia ser, assim como os diáconos estão atuando em outras áreas da igreja para o culto, né? Acontecer. Nós estávamos até conversando hoje, né, que os levitas têm um ministério muito mais voltado para a diaconia do que para a música. Nós vimos ontem isso na instituição dos levitas, né? Então, hoje se coloca aquele aspecto místico sobre, em alguns círculos evangélicos aí, ou ditos evangélicos, né? Sobre a música, sobre o cantor, né? Sobre o músico. Não, ele é um servo como outro qualquer, só que ele está servindo ali, tocando, está servindo ao Senhor no momento do culto, tocando. O outro está servindo ao Senhor no momento do culto, cumprimentando ali a porta, né? Orientando, sabendo onde é que tem lugar para o visitante, para orientar onde ele vai sentar no momento do culto, mas ele também está servindo. Então, às vezes, essa ideia do grupo de louvor tem sido desgastado também por aí. Além de o termo, como eu já falei, as observações, dá aquela ideia de que é o grupo, que é eles que louvam. O resto da igreja vai no embalo. Eu vejo um perigo nisso, porque muitas vezes isso dá um status espiritual que, na verdade, não se deve dar, sabe? Então, a gente vê, né, alguns grupos se achando mais importantes no trabalho do que outros, né? Eu digo isso para os meus zeladores, né? Eu falo, faça esse trabalho com zelo para a glória do Senhor. Você está limpando aqui a igreja, está varrendo o pátio, adore o Senhor, louve ao Senhor, glorifica ao Senhor por isso, porque é um serviço que você está fazendo para Ele. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão as coisas começam a pegar um status espiritual, as pessoas começam a se achar melhores e mais importantes do que outras, né? Pastor, eu gostaria de saber o seguinte, aqui a gente aprendeu um pouco sobre análise das letras e tal. Há uma deficiência, realmente há uma deficiência em questão do pastor, né, devido a outras coisas, ter o envolvimento de sentar para analisar a letra. Eu gostaria de saber se, com a experiência de vocês, se existe já uma lista de nomes que foram teologicamente aprovados. Por quê? Eu confesso ao senhor que eu estou com um pouco de medo de voltar a cantar na minha igreja. Não faço Por exemplo, isso, não. a minha igreja cantava Tales até ontem. Aí é para ter medo mesmo. A gente pode promover aqui uma sessão de cura interior, não pode chegar aqui à frente. Uma sugestão, só antes do pastor Jairo falar. Eu tenho um blog com o reverendo Charles, chamado Arte e Júbilo. Faz tempo que não é atualizado, mas tem muita coisa lá, tem muito arquivo lá, e tem muitas análises de música que fizemos. Tem várias análises de música lá. Não tem muitas, mas tem algumas. Que pode visitar lá, só digitar no Google, blog Arte e Júbilo, que aí vai para lá e você pode pesquisar. Aliás, os irmãos podem usar esse material à vontade, isso é para servir a igreja mesmo.
Tá? Então, tem algumas análises de música lá que vão, pelo menos assim, para você verificar para verificar como é que nós fizemos algumas análises. Aí tem alguns comentários, tem um pessoal que vai dizendo assim, né? Vocês ficam detonando aí, e essa pessoa ela está servindo o Senhor, é uma pessoa crente e tal. A gente recebe todo tipo de crítica, às vezes, das mais pertinentes às mais absurdas, entendeu? Mas nós estamos analisando ali a teologia daquilo que nós estamos vendo na letra, né? Então, uma sugestão apenas. E, na verdade, queridos, é para incentivar, não é para dar medo, não. Tá bom? Você sabe por quê? Porque é uma gostosura a gente poder estudar paralelo à palavra, tendo a palavra como base. Não é verdade? Sim. Exatamente. Tá? Sim. Sim. Sim, mas aí não pode entrar no comodismo, tá? Não pode. Então, por exemplo, pega um cântico, senta, faz uma leitura. O que esse cântico está me passando? Qual é a mensagem desse cântico? O que a Bíblia fala a respeito disso? Tudo bem, nem nós temos conhecimento da Bíblia inteira, assim, falar, não, isso aqui lá em Jeremias, não, a gente não sabe de cor, né? Mas aí a gente, por exemplo, naquele cântico que eu citei, essa frase, ela está falando a respeito de Deus. O nosso Deus é um Deus de perto e não de longe. Está afirmando. Eu preciso falar, puxa vida, deixa eu ver se realmente esse Deus que eu adoro, ele não é de longe. E aí eu acho o texto de Jeremias, entendeu? É nesse sentido. E isso pode ser feito em conjunto mesmo, sabe? Essa discussão, igual a gente está fazendo aqui, fazer em conjunto e pedir ao pastor que pelo menos uma vez por mês, sabe? Um encontro por mês dá para sair, não é possível, não é verdade? Para o pastor ir orientando até que pegue o rumo aí depois vocês mesmos vão fazer esse trabalho sozinhos. E amado, só para finalizar, tem o meu e-mail, o reverendo Wanderson tem, o e-mail do reverendo Jairo, dos irmãos do conselho. Vocês, em alguma dúvida, de repente, assim, eu acho que tem algum problema nessa música, mas não estou conseguindo identificar. Você pode conversar com os pastores daqui, ou pode enviar um e-mail para a gente também. Então, o Conselho de Música também está se colocando à disposição, aberto para ajudar naquilo que pudermos, dentro da nossa competência, daquilo que tenhamos conhecimento para ajudar, estamos abertos inteiramente para servir a igreja, tá bom?